Continuando então a nossa aula sobre risco e retorno, nós vamos falar sobre carteiras de investimentos. Porque normalmente a empresa, quando ela investe, ela não investe num único ativo, num único projeto de investimento, ela sempre investe em alguns projetos, né? É claro que esse conteúdo é mais dirigido à empresa, mas ele serve também para o investidor, para uma pessoa física, tá? Então, todos os investimentos de uma pessoa, de uma empresa em ativos são considerados uma carteira de investimento. O retorno de uma carteira de investimento é dado pela média ponderada de retornos. Não tem dificuldade, esse nome média ponderada pode assustar alguns, mas não tem nenhuma dificuldade, inclusive essa fórmula aqui é muito simples, né? O que é a média ponderada? É você multiplicar o peso em termos financeiros que aquele ativo tem pelo retorno. Então eu tenho 100% de dinheiro e vou aplicar o meu dinheiro assim, 30% no ativo 1, 50% no ativo 2, 20% no ativo 3. O retorno esperado, aquela média, expectativa de retorno, é 10% do ativo A, 20% do ativo 2, não é A, é 1, 20% do ativo 2 e 20% do ativo 3, 50% do ativo 2 e 20% do ativo 3. Antes de calcular, alguém pensa, mas como pode um investidor investir num ativo 1 ali, que dá um retorno esperado de 10, e no ativo 3 dá 30? Eu botava todo o meu dinheiro no 30. Mas você está esquecendo que existe o aspecto do risco. Ele aplica no ativo A 30%, porque oferece um retorno menor, mas provavelmente, pela lógica, oferece um risco também muito menor. Tá certo? Então, como que eu calculo o retorno dessa carteira? Fazendo a média ponderada. Então, se eu multiplicar 30% vezes 10, mais 50% vezes 20, mais 20% vezes 30. Ou seja, 30% vezes 10, mais 50% vezes 20, mais 20% vezes 30. E somo tudo, né? Então, a gente tem que a média ponderada é de 19%, né? 19%. Vejam, pessoal, não é 20. Alguém poderia achar que é 20. Não, é 19. Por que é 19? Porque tem mais dinheiro aplicado num ativo que rende menos, que é esse ativo 1. Tá certo? Ok. E se eu falar em risco de uma carteira? O risco de uma carteira é a mesma coisa. Será dado pelo desvio padrão dos seus retornos, da mesma forma que um ativo individual. Exemplo. Se um investidor possui 100 e deseja investir 50% no ativo A, 50% no ativo B, ou seja, $50, né? $100, né? $50 no A, $50 no B. Qual é o risco da carteira de investimento? Então, colocamos um elemento adicional que está no quadrinho aqui. Então, a gente tem, no cenário pessimista, o ativo A oferece 12, o ativo B 10. No mais provável, 14, 14. No otimista, 16 e 18. Lembrando que o ativo A, a gente está enxergando aqui, ele oferece menos risco. A faixa de variação de 16 para 12 é 4 pontos, e aqui de 18 para 10 é 8 pontos. Então, se a gente calcular o desvio padrão de cada ativo, você vai ver que o ativo A é mais arriscado que o ativo B. Mas e a carteira, considerando que tem 50% rendendo 12, 50% rendendo 10, 50% rendendo 14, 50% rendendo também 14, 16% rendendo 16, 50% rendendo 16 e 50% 18. Como que calcula? Calcula-se assim. Você faz o cálculo do retorno da carteira no cenário pessimista, então 50% rendendo 12, mais 50% rendendo 10. Então a estimativa de retorno no cenário pessimista é de 11, a gente poderia anotar aqui, ó, 11%. Então, aqui vai dar 14, 50% rendendo 14, aqui eu esqueci, a gente é obrigado a proteger com parênteses, né? Porque senão ele pode somar antes de multiplicar, a gente sabe que não pode, né? E aqui o resultado deu 14, tem que dar 14, né? Porque não tem diferença entre um e outro, que é 14, 14, então quando você faz o retorno do cenário mais provável, de dois ativos que vão render a mesma coisa, vai ter que dar igual. E aqui no cenário otimista, 17 é a média, 17. Então, pessoal, você tem
a média de retorno em cada cenário. Você tem 3 cenários. E agora, então, é só ir lá para o cálculo pro cálculo do risco da carteira. Então, veja, você tem aqui um cenário pessimista em que a carteira rende 11, 14, um retorno, né? E 17, né? 11 pessimista, 14 mais provável e 17 otimista. Então a expectativa de retorno da carteira é 14. Volta só um instantinho ali. Veja, você tinha, então a gente usou esses 3 retornos para calcular a média que está no próximo, né? Que é a média de retorno. A média de retorno é o que está aqui, 14. Tá, calculamos a média, então agora nós vamos fazer o cálculo do retorno da carteira. Então a carteira oferece um retorno de 11 no cenário pessimista, a média é 14, 11 menos 14 elevado ao quadrado, mais a média, né, o cenário mais provável menos a média elevado ao quadrado, mais a expectativa de retorno otimista menos a média elevado ao quadrado. Faz o cálculo, 3 opções, né, pessimista mais provável otimista, menos 1. E você vai chegar que o desvio padrão da carteira é 3. Como você já tem também a média ponderada de retorno da carteira, que é 14, você pode até calcular o desvio, o coeficiente de variação aqui, que seria o desvio padrão da carteira pela média de retorno da carteira, ou seja, 3 em 14. 3 14avos, tá? Bom, além disso, pessoal, você tem que ir lá agora no exercício e calcular, né? Nós temos um exercício aqui de carteira, né? Alternativa de retorno e uma situação de análise de carteira. Tá aqui esse exercício 3 aí, caiu num provão, né? Do ano 2000, tá? Você exercita lá. O próximo assunto relacionado também a risco e retorno é o assunto que diz respeito ao risco diversificável e risco não diversificável. Ou seja, a carteira de investimentos, ela tem uma parte, o risco dessa carteira de investimento tem uma parte que é não diversificável e uma parte que é diversificável. O que é isso, professor? É o seguinte, quando uma empresa diversifica muito o seu investimento, o risco diversificável zera, ou seja, você elimina o risco associado às variações pontuais de cada tipo de negócio. Então, a agência de turismo sofre uma oscilação. Quando as pessoas não estão consumindo turismo, o que elas estão consumindo? Então, o ideal é que eu junte carteiras nesse sentido. Vejam só no próximo, nesse slide aqui. Se eu escolher um ativo A junto com um ativo C, eu consigo eliminar o risco diversificável. Ou seja, quando o ativo A estiver dando um bom retorno, o ativo C está dando um mau retorno. Eu me lembro de um colega, isso é só um exemplo hipotético, que tinha 2 empresas, ele veio de São Paulo, ele era um funcionário alto da IBM, e abriu um escritório em Florianópolis, ali perto da Lojas Americanas do Centro, e esse era um andar que ele comprou. Um lado do andar tinha uma imobiliária e do outro lado tinha uma consultoria. Na explicação dele, o mercado de Florianópolis é assim: quando a imobiliária estava aquecido, ele não trabalhava com consultoria. Quando o mercado imobiliário não estava aquecido, era a hora de ele trabalhar com consultoria para orientar o mercado imobiliário.
Então, com esses dois projetos, ele ganhava dinheiro sempre. Quando estava perdendo num, ganhava no outro. Quando perdia no outro, ganhava naquele primeiro. Né? Então, uma empresa que opta por ativos que tem correlação direta e não inversa, a empresa está diversificando mal. O ideal é que ela opte por correlação inversa. Isso é o que está escrito aqui. Né? Uma carteira de ativos A e B, do slide seguinte, possui correlação perfeita positiva. A e C, correlação perfeita negativa. Então, e A e D não possui relação, né? Porque o D está sempre oferecendo retorno. O que seria o retorno aqui de D? Seria um título público, né? Sempre oferecendo um pequeno nível de retorno, tá? Então, se você compreendeu essa explicação que o professor fez, você conseguiu enxergar que dentro do conceito de risco associado a uma carteira, você tem uma parte do risco que é zerado quando você diversifica. O risco tende a um nível, não é zero, é um nível que as oscilações entre opções de investimento se zeram. Agora existe um risco não diversificável, ou seja, aquele que não adianta diversificar. Né? Então são riscos associados ao cenário nacional, a possibilidade de o Brasil dar problema numa pandemia, desemprego, né? Guerras mundiais, catástrofes. Então esses são os exemplos assim mais típicos do risco não diversificado, ou seja, sempre tem um nível de risco. Né? O Brasil está pagando uma Selic de 4 e pouco, e essa Selic de 4 e pouco está associada ao risco Brasil, que o Brasil tem, assim não adianta diversificar. Embora numa guerra, empresas que vendem armas se valorizem, né? Embora numa catástrofe, um ciclone bomba, empresas que vendem materiais de construção ganhem dinheiro. Então tudo é bem relativo, né? Quando a gente fala aqui, a gente fala em abstrações da realidade, então efeitos mais genéricos, mais amplos, tá? Bom, e visto isso aí, nos sobra apenas o assunto que é o assunto do CAPM, que é um modelo de precificação de ativos em que a gente estuda a relação do risco com o retorno, ou seja, qual o retorno que eu preciso obter em função de um nível de risco. Só que esse assunto daí fica para o próximo vídeo para não ficar muito pesado, né, para postar no YouTube.